Mas vamos falar sobre aquilo que mais vai nos agradar nesse momento, que é tentar linkar o empreendedorismo com o secretariado remoto e assistente virtual. Vamos lá? A vontade de entender sobre empreendedorismo sempre foi muito grande em mim, e principalmente em momentos difíceis da minha carreira. Isso acontece não é só comigo, são com várias pessoas que querem entender um pouco mais sobre o empreendedorismo para começar o seu pequeno negócio, sair do mundo dos negócios e das empresas e do funcionário CLT e passar para o microempreendedor. Empreendedorismo é um sonho para muitas pessoas e algumas delas acham que isso é uma tarefa fácil e não é. A gente tem que estar com os pés no chão para entender que o empreendedorismo, essa nossa jornada nesse momento, não é uma tarefa fácil. Parece estranho que essas soluções, de repente migrar para o empreendedorismo, abrir seu próprio negócio, apareçam nos momentos difíceis, mas não é não. São nesses momentos mais difíceis que a gente consegue ter criatividade, um pensamento mais expandido, uma vontade de mudar, uma vontade de aprender um pouco mais, e a gente tem que se agarrar nisso para realmente ir além e mais à frente e entender um pouco mais sobre várias áreas, inclusive essa que nós estamos iniciando nesse momento. Você já parou para pensar de grandes projetos, grandes invenções? Então, esses inventores ou líderes desses projetos passaram por grandes transformações e foram essas transformações que fizeram com que ele mudasse seu modo de pensar, de agir e levou essa pessoa, esse grande líder, essa grande líder a tomar suas decisões, um rumo sempre à frente de seus negócios. Transformações importantes acabam brotando nas pessoas grandes soluções, né? E não foi diferente em mim, eu brotei essa vontade depois de grandes problemas e grandes dificuldades no trabalho. E aí a mente se abriu e se expandiu para outras coisas. Estudar profundamente as descobertas, se você for ali dentro de grandes descobertas, você vai entender e aprender a entender exatamente como é que foi esse insight, essa mudança, e essa transformação que coloca o sonho em prática, A gente vai colocando e vai entendendo. Os empreendedores são sonhadores, Só que eles são sonhadores, motivadores, com os pés no chão, exatamente. Eles sabem até onde eles podem chegar. Eles se cercam de informações, de estudos, de possibilidades. Então, eles colocam em prática seus sonhos, mas colocam os seus sonhos com muita certeza de onde eles podem chegar e o que eles necessitam para chegar até este local. A gente tem que entender também que nós somos empreendedores, estamos abertos a oportunidades. O empreendedor acredita que está fazendo o melhor para si e para os outros. Ele está sempre pensando à frente do seu negócio. Ele agarra essas oportunidades e coloca tudo em prática com muito conhecimento e muito pé no chão. O empreendedor sempre começa o seu empreendimento porque tem um bônus de informação. Essas informações são sempre colocadas muito em prática. Claro, com muita vontade, mas sem passar além disso, O empreendedor não precisa ficar trabalhando 24 horas por dia. Ele precisa sim estar ligado e colocar em prática as informações corretas nos momentos certos. Quando a vontade é muito grande, muitas informações chegam e o empreendedor, o dono do seu negócio, tem que entender exatamente o que será utilizado ou não
dentro dessa sua forma de colocar o seu trabalho. Algumas informações serão certas e corretas e ele vai ter que entender e disseminar, separar isso do jeito certo, né? Para não tomar decisões erradas. Apesar que a gente sabe muito bem que errando a gente também aprende, né? Aprender, levantar, começar, recomeçar, são coisas que o empreendedor precisa colocar dentro da sua personalidade. Ele não vai poder ter medo de errar, não vai poder ter medo de levantar e cair, não vai ter medo de recomeçar. Ele vai ter que entender que isso vai fazer parte do DNA dele. Mas depois de um tempo, com muita informação e com muito conhecimento, você vai entender que você vai passar rapidamente por esses processos. Em alguns momentos, você vai entender e até perceber que muitas pessoas vão jogar contra. A gente passa por isso. Algumas pessoas vão falar para você o tempo todo para você desistir, que aquilo não vai dar certo, que aquilo não é para você. Você vai ter que entender também se você está indo pelo caminho certo, se este é realmente o seu sonho, a sua vontade, ou se você vai ter que parar por um tempo, recomeçar, né? Ou não dar ouvidos para as pessoas. Eu costumo dizer que se você está indo por um caminho que você tem certeza, continue, né? Não pode ser tão errado se você está pensando e está colocando em prática, está indo atrás de conhecimento. Tenha essa paciência de entender, tá? Nada de medo neste primeiro momento. Algumas pessoas vão achar que você está fazendo uma loucura. Você pode ser taxado de louco. Na verdade, você pode até começar como uma secretária remota assistente virtual e acabar se tornando um empreendedor de uma outra área, né? Nada pode ser mais certo do que dizer que você está consumindo conteúdo, entendendo sobre negócios, adquirindo conhecimento. Esse conhecimento pode ser colocado em prática em várias áreas de sua vida, inclusive na área dos negócios, que é onde a gente está focando. O empreendedor, ele pode ser facilmente visto dentro do mundo dos negócios, dos micronegócios, né? Como uma pessoa que nasceu dessa forma, mas não é bem assim, né? A gente sabe que tem pessoas que nascem com o time empreendedor e outras que são pessoas que são treinadas para serem empreendedores, que fazem um momento ali de um tempo na sua vida, ou na sua carreira, ou mesmo não, conciliando duas coisas, e vão poder estudar sobre isso. Ele vai ter que aliar o seu conhecimento, as oportunidades, o nicho de atuação, tudo num local só para conseguir fazer um excelente trabalho e aí sim se tornar um empreendedor de sucesso. Você consegue entender dentro da sua área de atuação agora, né, secretária remota ou assistente virtual, os nichos de atuação, as oportunidades, dentro das oportunidades para você atuar, para você virar uma especialista, como eu digo, e se tornar uma referência dentro dessa especialidade, dentro desse movimento, é aí que está, acho que, o pulo do gato. Ser um empreendedor com conhecimento, muita informação, e encontrar um nicho dentro do nicho, aquela oportunidade que ninguém está vendo para você atuar com sucesso. Pense no foco das coisas. Você pode ser uma pessoa extremamente focada dentro da sua área e também assim, não pense que é fácil encontrar essas informações. Já que nós estamos dentro de uma modalidade razoavelmente nova, algumas coisas não existem, alguns padrões de trabalho, de funcionamento não existem ainda. Eu, por exemplo, estudo muito isso, como a gente pode atuar dentro de alguns lugares e algumas informações que não existem para nós, né? Então fique atento sempre neste local onde não existe ainda um profissional atuando. Pense nas suas habilidades. Você tem habilidades que eu não tenho. Eu tenho habilidades que você não tem. Pense nessas suas virtudes e
realmente adquira conhecimento dentro delas, estude, você vai conseguir chegar em locais que ainda não foram encontrados. Seja crítico, né? Tenha autocrítica. Entenda que se você não consegue fazer alguma coisa em um determinado local ou em alguma área que alguma colega faz, isso não é um defeito, isso pode ser uma qualidade. Você já pensou em quantas vezes você precisou ser forte? Quantas vezes você precisou ser você por você mesmo? O empreendedor pode ser aquele que trabalha com muitas pessoas, aquele que lidere uma empresa ou uma microempresa, aquele que tem uma grande equipe. No nosso caso, nós somos uns empreendedores que trabalham sozinhos, ou com uma pequena equipe, ou diretamente com o seu cliente. Então, entenda crítica, entenda o elogio, entenda uma bronca, entre aspas, ou alguém que te peça alguma coisa que você não saiba fazer, como você vai responder para a pessoa, como você vai falar que não sabe, qual a solução que você vai dar para essa pessoa. Tenha em mente que trabalhar como empreendedor não é fácil, e um empreendedor que trabalha de certa forma sozinho, ele também tem que ter uma mente bem aberta para outras possibilidades, ser criativo nas soluções de problemas. Como já disse, errar é preciso. Se você errar, você não vai conseguir entender aonde você não estava certo, como vai poder corrigir esse erro, o que mais você tem para aprender. Não entre em profunda tristeza ou até uma depressão se você não entender que ali, neste erro, há uma grande possibilidade de você encontrar uma solução para um projeto futuro, para um cliente futuro. Esteja aberto a oportunidades, como já disse nessa nossa introdução. Elas que vão levar você para um outro patamar. Entenda também que se você não conhece o serviço ou não sabe fazer, você pode indicar uma colega. Essa colega pode ser uma parceira de trabalho. Vocês podem trabalhar juntas. As oportunidades podem aparecer para você e não para ela. E ela pode te ajudar em outras áreas, como te ensinar a mexer em uma ferramenta ou até um conhecimento específico dentro de alguma coisa que só ela sabe. Por que eu parei de ter medo? Porque eu tinha um sonho, uma vontade de conhecer coisas diferentes.